Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira, véspera de feriado. E eu já te conto agora quais os destaques do programa de hoje. Catanduva lidera a geração de empregos na indústria de café. INPC acelera em março. Empregado é demitido por justa causa após foto na praia durante afastamento. Na condução do programa de hoje, quem me acompanha é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos iniciar mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 2026 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Iniciamos o programa de hoje falando de geração de emprego em Catanduva, que apareceu em destaque em um levantamento feito pelo Observatório Econômico, por liderar um ranking estadual de estoque de empregos formais em fevereiro deste ano na área de fabricação de produtos à base de café, com 349 trabalhadores ativos. Ao destrinchar esses dados, o estudo mostra que Catanduva figura em primeiro lugar no número de vínculos formais de trabalho nesse segmento, deixando para trás as cidades de Jundiaí, com 99 postos, São Paulo, com 48 e Indaiatuba, com 12. Outros destaques do relatório são os setores de montagem de estruturas metálicas, em que Catanduva é vice-líder no estado. A vice-liderança também foi alcançada em fevereiro no mercado de fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas. No segmento de aparelhamento de pedras para construção, Catanduva também está no segundo lugar no estado, com 67 trabalhadores ativos, ficando atrás apenas da capital São Paulo. De acordo com o levantamento, Catanduva ainda aparece com a terceira colocação estadual em outros dois setores: fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados, peças e acessórios, com 907 vínculos. E no comércio varejista de artigos de iluminação, com 102. O estudo do Observatório Econômico também mostra setores que se destacaram em nível nacional, a começar pela fabricação de adoçantes naturais e artificiais, em que Catanduva aparece em quarto lugar do país, com 12 vínculos de trabalho. Os primeiros no ranking são Goiânia, depois vem Maringá e Cambira, tudo no Paraná. No segmento de fabricação de café, a Cidade Feitiço também aparece com a quinta colocação nacional, sendo superada por Londrina, Cornélio Procópio, Linhares e Viana. Em Catanduva são 349 registros de trabalho. Primeiro, Marcelo, a gente precisa destacar a importância desses números para a cidade, sempre aparecendo aí entre as 10 cidades com mais estoques de trabalhadores nos segmentos citados, né? Exatamente, essa avaliação ela é muito importante aí, que nós entendemos aí que o setor do café passou por situações complicadas devido a tarifaços aí, desde a guerra da Ucrânia com a Rússia, que esse setor vem sendo prejudicado por causa da exportação, mas mesmo assim está sendo superado aí. Fico feliz de noticiar um fato desse para a Cocan aqui da nossa cidade, que é uma empresa bastante antiga aqui, conceituada dentro do estado de São Paulo e também de Catanduva, onde gera emprego, onde temos condições de trabalhos aí que servem de exemplo para o Brasil. Vamos dizer de passagem aí, tem um excelente salário, um ticket de alimentação, o PPR, então isso é dizer que está crescendo, aumentando o emprego, isso é muito importante a dizer e dizer que os trabalhadores aí que estão no caminho certo trabalhando numa empresa dessa. O ticket de alimentação, por exemplo, né, Marcelo, se o trabalhador for fazer uma compra no mercado,
provavelmente ele não vai ter um gasto, né, além, porque o ticket já cobre isso. Exatamente. O ticket é bem... Eu não vi, até o momento eu não vi no Brasil um ticket desse valor, tá? Então é muito importante. Exatamente. E eles têm depois, em dezembro, 2, né? Exatamente. No ano passado, a gente falou muito sobre como o tarifaço, né, dos Estados Unidos ao Brasil estava afetando as indústrias catanduvenses que exportam seus produtos. E a Cocan, por exemplo, foi uma delas. Na sua opinião, o pior cenário econômico para essas empresas, para a Cocan, no caso, já passou? Olha, Lívia, a pergunta é muito interessante, mas a gente vai fazer uma análise aqui com muita responsabilidade do que está acontecendo, tá? O pior momento da instabilidade mais aguda já passou, mas a gente precisamos ter atenção porque nós estamos ainda no meio de uma guerra aí, uma guerra aí que vai gerar inflação, está gerando um caos global que é com o Irã, Estados Unidos e Irã. Então, um cessar-fogo foi feito agora, mas nós precisamos aí esperar, aguardar qual vai ser o resultado final dessa situação. Nós vivemos hoje um cenário de preocupação ainda, não está nada, tá liberado, tá tudo bom. Não, ainda temos um cenário aí de preocupações, tá? Porém, essa sensibilidade aí externa, tá? Já está numa situação, se não fosse a guerra do Irã, já estava bem mais tranquilo. Porém, que a gente ainda está nesse conflito aí que está impactando toda a economia internacional, ou seja, global, tá? Então, isso está impactando bastante, porque está diretamente no custo do produto, na produção, como energia elétrica, combustível, então isso está afetando bastante as empresas. Agora, o importante é destacar que a cidade como Catanduva mostra que quando se fala da indústria, é uma indústria forte e organizada. Se não fosse uma empresa organizada, não fosse uma empresa estruturada, planejada, hoje estávamos em uma crise financeira aí, bastante elevada. Mas graças a Deus aí, mesmo com toda essa situação, o emprego reage, o emprego está tendo condições de aumentar seu quadro de funcionário. Isso é um resultado de um trabalho aí de investimento, de diálogo entre empresa, trabalhadores, sindicato, ou seja, é um diálogo muito importante que isso só cresce. Todo mundo cresce, cresce a empresa, cresce o sindicato e cresce também o principal, que é o funcionário que faz a produção acontecer. Bom, e falando em trabalho, vamos falar sobre capacitação, porque o Sindicato da Alimentação de Catanduva promove nesta semana o curso de operador de empilhadeira. A capacitação acontece nos dias 23, 24 e 25 de abril em Itápolis. Nos dias 23 e 24, a partir das 7h30 da noite, acontecem as aulas teóricas. Já no dia 25, os alunos participam da aula prática, a partir das 8 horas da manhã. As aulas acontecem na empresa Stella Doro, que é a parceira do sindicato nesta realização. Os interessados podem se inscrever através do WhatsApp 17 99636 2047. Marcelo, até quando as inscrições podem ser feitas? Olívia, é um assunto que a gente sempre vem falando para os trabalhadores da importância do curso de empilhadeira e tudo, só que nós estamos com um probleminha com a agenda. A Stella Doro é a nossa parceira que cede a empilhadeira, o local para fazer as balizas e o local também de fazer o curso. Que a gente temos 10 funcionários do grupo predileta, no caso da Stella Doro junto, né? E mais 10 para as outras empresas. A questão é que ele está tendo dificuldade de tirar, porque está faltando trabalhador para trabalhar. Então eles estão pedindo se posso reagendar de novo para outra data. O que nós estamos pensando aqui, conversar com a Dequel e a Coagrosol, que nós podemos fazer esse curso lá para não adiar de novo. Porque já se for adiado é a segunda vez. Nós queremos já fazer, que vários trabalhadores estão precisando desse curso. Então, no decorrer, as pessoas que já fizeram a inscrição, pode ter calma que a gente vai estar mandando um WhatsApp individualmente para cada um, se a gente vai adiar ou vai mudar para a Dequel ou a Coagrosol, que nós vamos conversar nesse decorrer da semana, mesmo no feriado, nós vamos estar conversando lá com a empresa, se ele cede lá o espaço para a gente fazer.
Então, aguardem as informações aí, ou se vai ser adiado ou vai mudar o local. O local. Mas se a pessoa quiser fazer a inscrição, ela ainda pode? Pode fazer inscrição normal, porque a gente tem vagas abertas ainda. Lembrando que os alunos, pessoal, recebem certificado e o curso é de graça. Bom, agora é um assunto para você prestar bastante atenção. A primeira vara do trabalho de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, decidiu manter a demissão por justa causa aplicada por uma empresa contra um funcionário que publicou fotos na praia durante o período de afastamento por atestado médico. Segundo a empresa, nos dias 21 e 22 de novembro do ano passado, o trabalhador estava afastado por atestado médico. Porém, o funcionário pedia a reversão da justa causa com o pagamento das verbas rescisórias e indenização por danos morais, uma vez que ele afirmou não ter estado na praia nos dias 21 e 22 de novembro de 2025. Ele alegou que as fotografias foram utilizadas apenas para fazer uma homenagem à sua namorada pelo aniversário dela, ocorrido no dia 21 de novembro. Apesar das alegações do funcionário, o juiz considerou que as provas apresentadas pela empresa comprovaram que ele viajou para a praia durante o afastamento, o que foi considerado incompatível com o repouso médico necessário e caracterizou o mau procedimento. Devido à manutenção da demissão por justa causa, o funcionário deixou de receber as verbas que havia pleiteado na ação: aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais, indenização de 40% sobre o FGTS, multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, uma vez que o juiz considerou que as verbas rescisórias devidas na modalidade de justa causa foram pagas durante o prazo legal. Além disso, o magistrado também negou a indenização por danos morais. Ou seja, né, Marcelo, todo cuidado é pouco, porque as empresas elas estão sempre de olho no que o funcionário está fazendo. Lívia, exatamente, isso para mim não é surpresa, porque o ano passado a gente estava no encontro, foi dia 11 de abril de 2025, na OAB de Rio Preto. Eu fiz banca com o ministro Antônio Fabrício Matos Gonçalves, que é ministro do TST, no 9º Encontro de Direito do Trabalho em São José do Rio Preto. E aqui eu quero agradecer ao OAB de São José do Rio Preto pelo convite, na época que eu fiz banca com o ministro, e fiz uma pergunta para ele. Falei: ministro, se um trabalhador ele dá um atestado e vai para a praia, o que o TST está julgando sobre isso? Ele falou: Marcelo, excelente pergunta. Essa é uma demissão por justa causa. Não tem como rever no TST. No TST deixa bem claro, porque quando um trabalhador ele está afastado, ele não pode estar permanecendo num ambiente tipo assim, de lazer, de praia. Se ele está doente, ele tem que estar em casa se recuperando. Não pode estar lá. Então, esse caso, Olivia, serve de alerta para todos os trabalhadores e trabalhadoras, que o afastamento que é feito pelo médico não é um período de lazer, nem tampouco de férias. É um período de recuperação, tá? Quando o trabalhador descumpre essa finalidade, ele pode perder o direito, como aqui já foi ressaltado aqui, ele perde todo o direito e é uma justa causa, tá? Não adianta colocar, não, eu coloquei fotos antigas na rede social, que infelizmente não funciona assim. E o primeiro, deixar bem claro aqui, e o primeiro dedo duro, que não é dedo duro, que é a realidade, é o próprio amigo de trabalho. Porque se você trabalhar nós dois juntos, hoje como está, sem poucos trabalhadores para trabalhar. E quando eu falto, você vai ter que fazer o meu trabalho. Aí eu pego o atestado e vou para a praia. Isso quer dizer que você vai ficar com a minha tarefa. E você tem o seu, eu como na rede social, falar: Marcelo não está doente porque ele está lá na praia. Olha lá, chefe. Olha lá, exatamente. E aí tem uma prova e você não tem como reverter essa situação. Então, porque a verdade não precisa colocar uma foto no Instagram ou na rede social. É a falta de respeito com o seu companheiro que está trabalhando, tá? Não é porque eu vou lá e não vou publicar. Você já está errado da mesma forma. Porque se você está doente, é para você se recuperar. E recupera em casa. Então, atenção sobre isso. Mentira tem perna curta, porque se alguém não vê na rede social, vê lá no lugar, né? Sempre tem alguém que vê. Ninguém faz nada escondido. Sempre tem alguém vendo Sempre a verdade aparece em algum momento. Então, fique de olho. Agora a gente vai fazer uma breve pausa e já volta.
quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida, ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora para falar de campanha salarial, porque a campanha segue a todo vapor. Marcelo, qual é a agenda da semana? Temos feriado amanhã, mas parece que não para, né? Exatamente, Lívia. Vamos lá. As assembleias de montagem de pauta estamos finalizando, tá? Como acordo coletivo de trabalho, nós temos 2 datas agora, dia 23, que vamos fazer na Cutralha de Uchoa e no dia 24 de abril na Cutralha de Itapos, tá? Quanto a pautas, a montagem de pauta como convenção coletiva de trabalho, nós encerramos no dia 16, que foi a última do setor de suco, tá? Então, essa agenda nossa aqui, a semana diz que é curta, né? Porque tem um feriado amanhã, na terça-feira, mas nós vamos estar fazendo a assembleia aí no dia 23 e no dia 24. E as pautas, elas já foram entregues aos patronais, Marcelo? Sim, Lívia, as pautas já foram protocoladas, tá? Agora nós estamos na fase de negociação, porque o patronal já recebeu as pautas de reivindicações dos trabalhadores e aonde vamos estar construindo aí um novo acordo coletivo de trabalho. É importante dizer para todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa base que agora nós já temos base técnica, dados, já todas as informações para as empresas aí, para a gente começar a fazer a negociação. O importante aí é ter a união dos trabalhadores da categoria, tá? Porque é importante aqui que a campanha salarial é um momento decisivo. Iniciamos com diálogo, tentamos fazer o possível de chegar em um consenso, em comum acordo nas negociações para avançar, principalmente avançar em ganho real. A nossa prioridade é garantir a reposição da inflação, tá? Ganho real e manutenção dos direitos. Nós não queremos que nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora perdemos o direito que foi difícil para conquistar. Então, essa semana já começa a semana de algumas reuniões locais aqui, porque os patronais já estão preocupados com a situação, porque nós sabemos que a inflação está tão baixa, mas está todo mundo aí preocupado por causa da guerra, tem vários fatores aí que estão envolvendo aí as nossas vidas, tá? Então isso é muito importante trazer isso para os trabalhadores. Mas não tem nenhuma negociação marcada ainda. Não, ainda não. Vai ter algumas reuniões, mas não é determinante para a negociação em si. Vai ter reuniões para resolver outras questões pontuais dentro da empresa. Tá certo. E por falar em negociação, gente, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que mede a inflação das famílias com rendimento até 5 salários mínimos e baliza as negociações coletivas dos setores econômicos, variou 0,91% em março. No ano, acumula alta de 1,87%. E na ótica dos últimos 12 meses, o índice ficou em 3,77%, acima dos 3,36% dos 12 meses imediatamente anteriores. Até era esperada uma nova aceleração da inflação brasileira em março devido ao impacto, especialmente dos conflitos no Oriente Médio,
que atinge diretamente os preços do petróleo e os seus derivados, como óleo, diesel e gasolina. Todavia, o avanço para 0,88% no IPCA e de 0,91% no INPC ficaram acima das projeções, com forte influência desses combustíveis, mas também do custo médio da alimentação dentro do lar. Marcelo, o que esperar para a inflação de abril? Porque já são feitas projeções, né? O que esperar e como esses números eles devem impactar a negociação? Lívia, o que acontece é que, você mesmo já disse, as projeções deu tudo fora. Porque quando a gente estava com a inflação de 3,36 de fevereiro, as projeções eram que em março seria 3,10 e em abril, que vai sair dia 12 de maio, seria 3%. Aí o último levantamento que acabou de a gente estar informando aqui, que é referente a março, que saiu no dia 10 agora de abril, veio 3,77%. Então não é o 3,10 que as projeções falaram. Então é raro feio com essa situação, porque sempre eu já adiantei aos trabalhadores da Assembleia que isso poderia ocorrer. Por quê? A tendência da inflação é que continue o quê? Pressionada. Por quê? Principalmente por conta dos combustíveis e alimento. Porque um carrega o outro, né? Sim. Porque sobre o combustível, sobe o quê? O preço dos alimentos, sobre o frete, é uma escadinha. Um vai puxando o outro, como diz, é um efeito dominó. Exatamente. Talvez esse mês de abril, que vai ser publicado no dia 10, talvez a inflação ela não tenha a mesma intensidade do mês de março. Talvez, eu não estou afirmando nada aqui ainda, mas talvez não pode ser igual. Mas ainda é um nível preocupante para nós trabalhadores, tá? Porque o impacto é diretamente no poder de compra nosso. Porque nós só temos aumento uma vez por ano. Então as coisas mudam de repente, a inflação ela muda. O que nós estamos falando dessa inflação é corrida dos 12 últimos meses, não é a inflação do mês. Nós estamos falando a inflação de 12 meses do ano passado, de maio a abril. Você entendeu? Então, por isso que a gente estamos com essa preocupação. E, como você diz, deve impactar a negociação? Deve, e muito. Impacta diretamente. A inflação alta exige um reajuste mais consistente, tá? O trabalhador não pode pagar a conta sozinho. Essa é a nossa briga na mesa de negociação. Nós, trabalhadores, não podemos pagar a conta sozinho. E por isso que a nossa luta é garantir que o salário acompanhe o custo de vida. E por isso queremos aumento real, ganho real, tanto no ticket, tanto no PLR, tanto também um valor maior no ticket de alimentação principalmente, que é o que nós vamos no mercado e nós temos o poder de compra diretamente. Marcelo, mas você já adiantou aqui em outros programas que a inflação mais baixa, ela é mais difícil de você conseguir aumento real na mesa de negociação. Exatamente, e eu queria entender, porque na minha visão, se eu tenho uma inflação, vamos falar que está 4%, na lógica eu poderia dar 2% de aumento real, porque isso daria 6%, que seria mais difícil ter uma inflação de 10% e eu dar 12%, porque 12%, eu estou falando de 12%, da metade dos 6%. Então, eu não sei o porquê. O patronal, ele diz inteiro, tá? Não é um patronal, é o patronal em forma geral. Ele diz, quanto menor a inflação, é mais difícil para dar aumento real. Eu queria entender essa conta, porque eu vejo, se você tem se você ganha 10 mil reais, tá 10% de aumento, é um valor. Se você ganha 10 mil reais e dá 6% de aumento, é o valor mesmo mais baixo. Então, não sei que conta eles fazem, mas eles têm essa dificuldade, segundo eles. E essa dificuldade nós vamos ter que quebrar na mesa de negociação. Nós vamos ter que pegar aumento real na inflação baixa. Porque, diga de passagem, essa inflação não é a real, né? Não. Vamos no mercado e sabemos disso. Jamais. E no dia 1º de abril, que não é o dia da mentira, é 1º de abril, aumentou os remédios, os medicamentos. Sim. Então, como que nós acompanhamos? Nós não estamos falando somente do combustível, que nós usamos combustível no dia a dia, mas o alimento, as verduras, as frutas, que estão caríssimos, material de limpeza. Então, a nossa conta não fecha. E quando a conta não fecha, o trabalhador ele vai ficar endividado. Exatamente.
Bom, e por falar em fatores que vão influenciar na inflação, a gente tem que falar sobre a guerra, o conflito lá no Irã, porque a escalada da guerra no Oriente Médio, com esse confronto direto entre Israel e Irã, envolvendo os Estados Unidos, elevou o risco de interrupção no fluxo global de petróleo, pressionando o preço aí de energia e insumos básicos. Nesse cenário, a inflação do Brasil pode subir de 2,29% a 7,66%, segundo estudo da Gerência de Economia da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. As simulações de modelo equilíbrio geral computável indicam que, apesar da forte pressão inflacionária, o impacto sobre o crescimento tende a ser limitado. O Produto Interno Bruto brasileiro pode recuar entre 0,04% e 0,12%. O encarecimento de insumos como gás natural, eletricidade, trigo tende a se espalhar pela cadeia produtiva, reforçando a alta dos preços. Que era o que a gente estava falando agora, né, Marcelo? É um efeito cascata e que vai ainda perpetuar por várias, mesmo que o conflito acabe amanhã, vai perpetuar ainda por uns meses até controlar os preços, digamos assim. Exatamente, porque o interessante aqui, nós chegamos a semana passada do dólar de 4,98 centavos. Uma das baixas aí há anos que a gente não vê uma situação dessa. Mas o barril também do petróleo, ele sobe e abaixa uma fala do presidente dos Estados Unidos. Isso que nos preocupa, porque todos acompanharam aí as falas dele que o Papa é dos Estados Unidos e criou atrito com o presidente. O presidente colocou a imagem lá de Jesus, que fazia milagre, uma coisa que não tem fundamento o que ele faz. Então, e nós, a economia global depende dos Estados Unidos em tudo, porque o presidente fala uma besteira, ou as coisas aumentam, ou fala uma coisa, muitas vezes é mentira, dizer que a guerra acabou, o preço abaixa. E não acabou, a gente está vendo aí o que está acontecendo com Israel, com o Líbano, com o Irã, o que está acontecendo. Então, infelizmente, nós estamos passando com essa dificuldade econômica e global. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas parece que está longe aí de terminar, mesmo com esse cessar-fogo aí de 10 dias. Bom, e no último dia 14 de abril, o presidente do Sindicato da Alimentação esteve em Brasília para se encontrar com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Marcelo, como é que foi esse encontro? Que vocês discutiram? Que teve alguma decisão importante? Lívia, aqui eu quero até agradecer ao Ministério do Trabalho, em nome do ministro Marinho, e seus secretários, né, que nos receberam lá. Fomos bem recebidos, foi um encontro muito importante, tá? Não é todo dia que você tem uma agenda com o ministro de Estado, tá? Nós dialogamos bastante, falamos sobre a federação, sobre o sindicato, a Federação FT Interior, falamos da NR1, Lívia. E aí eu fiz aquela pergunta para ele básica. Eu falei, ministro Marinho, vai ou não vai? Vai ou não vai agora? Vai adiar de novo ou não? Ele falou, não vamos adiar essa NR1. Já está publicado e nós vamos manter. Só que ele acendeu uma luz alerta. A não ser que vocês, sindicatos, federações centrais, tenham um encontro com os patronais, tenham um consenso e que os trabalhadores ganhem alguma coisa em contrapartida. Caso isso, vamos manter no dia 26 de maio o que ele falou. Aí, falei, então tá bom. Ele foi até meio irônico, dizendo que não ia mudar, né? Mas eu fiquei meio preocupado quando ele falou dessa negociação, que não negocia conosco, negocia somente com as centrais sindicais que está lá. Mas esperamos que aí isso não aconteça. Aí também tem os assuntos também da fim da escala aí do 6x1, que infelizmente no dia 15 que os manifestantes estavam lá, inclusive nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, a CCJ da Câmara, o deputado, já até falei nas assembleias, que agora esqueci o nome dele, do Rio Grande do Sul, do PSD, pediu vista. E quando pede vista tem 15 dias fora da pauta para depois voltar para a pauta, tá? Então, inclusive falei para os trabalhadores,
Para o estado de São Paulo, vocês ficam tranquilos, porque é na primeira votação. Se tiver um deputado e senador que votar contra nós trabalhadores, nós vamos dar resposta em outubro nas urnas. Que nós não vamos eleger nenhum, porque os deputados e senadores, eu falei com eles, trabalham 3 dias na semana. Então eles trabalham no famoso 3 dias e folga 4. E quando trabalha? Porque tem ainda as famosas trabalho online, falta das sessões, mesmo sem falta, e diga de passagem que tem um bom salário, auxílio paletó, auxílio combustível, auxílio moradia, auxílio tantos auxílios, e ainda tem as emendas parlamentares que nós estamos escândalo que está acontecendo aí. Não é milhões, é bilhões de reais aí do nosso dinheiro que está sendo aplicado de forma indevidamente. Então nós tratamos sobre isso, falamos também da redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanal sem redução de salário, que também está nesse projeto aí e nós acreditamos que vai aí ser aprovado aí até o final de maio, como diz Mota. E aí, como você bem citou, na quarta-feira, dia 15, teve um movimento lá em Brasília, né? Vocês não participaram, vocês que eu digo, você, a federação, enfim, não participaram, mas como é que foi esse movimento? Não participou o presidente e o diretor financeiro, mas o nossa relação sindical, Silvano, estava lá nos representando, inclusive tem até foto dele lá com a bandeira da FITIM Interior, lá em Brasília. E aqui eu quero agradecer publicamente o companheiro Silvano de Jabuticabal, do Sindicato da Alimentação, Lívia, por representar a nossa federação, a FITIM Interior. E vou te falar uma coisa para você, surpreendeu a nossa expectativa, Lívia. Por quê? Quando a gente estava lá na terça-feira, já tinha movimento, já a gente tinha terminado domingo, era por volta de meio-dia, já tinha movimento dos trabalhadores chegando lá, e sindicalista, tá? E se reuniu cerca de 13 mil trabalhadores, estavam em Brasília, tá? E dirigentes sindicais de todo o país, de todas as categorias, estavam lá reivindicando aí essa pauta, e foi entregue a pauta ao presidente Lula, quanto também ao Mota, tá? Tinha mais de 500 companheiros somente da alimentação. Um documento denominado Pauta da Classe Trabalhadora 2026-2030 foi entregue ao presidente Lula e ao Congresso. E aí o nosso vice-presidente da CNTA, Arthur, quero parabenizar ele também, entregou nas mãos do Lula, para o Lula, essa pauta, que é muito importante. Entre as pautas que foi entregue, tem a redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6x1, sem redução de salário, fim da pejotização e a regulamentação do trabalho em aplicativos, além do combate de feminicídio e o fortalecimento das negociações coletivas e o direito de negociação dos servidores. Então foi uma pauta bem extensa, mas a gente entregamos, nós queremos que o 6x1, a redução seja agora, e os outros itens aí no decorrer dos anos aí nós vamos estar aí cobrando cada vez mais. Agora a gente vai fazer uma breve pausa e já volta. Há quase 4 décadas, o Sindicato da Alimentação de Catanduva e região está na linha de frente da luta pelos direitos dos trabalhadores. Afinal, direito não se ganha sozinho, se conquista, se defende e se amplia. A lei não garante benefícios como ticket alimentação, cesta básica, plano de saúde ou participação nos lucros. Tudo isso é resultado da força da organização sindical nas negociações. E a luta vai além. O sindicato atua para garantir respeito, dignidade e ambientes de trabalho livres de assédio. Aqui, o trabalhador não está sozinho. Tem atendimento jurídico gratuito, convênios que fazem a diferença e apoio de verdade. E também tem qualidade de vida. Ranchos em Sales e Borborema, estrutura completa para você e sua família, além de parcerias para lazer e descanso. Ser sócio é fortalecer essa luta, é garantir conquistas hoje e proteger o amanhã. Não fique só, fique sócio. Sindicato da Alimentação de Catanduva, a voz que defende você. O programa Voz do Trabalhador está de volta e com uma notícia sobre o governo federal que espera liberar até
7 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS como uma das medidas do pacote para reduzir o endividamento das famílias. O Ministério do Trabalho e Emprego informa que a Caixa Econômica Federal teria cometido um equívoco no ano passado, após o presidente Lula assinar 2 medidas provisórias para liberar valores retidos no FGTS. A totalidade do valor autorizado, segundo a pasta, não foi liberada pelo banco, ficando um resíduo aí de 7 bilhões de reais. Em nota, o Ministério diz que o governo está trabalhando e propondo que libere esse valor agora. Marcelo, são muitas medidas aí que, ao meu ver, parece que são tomadas aí pensando só na eleição, porque não pode ser uma forma de estimular o consumo e as pessoas se endividarem ainda mais? Lívia, vamos lá, vamos ter que detalhar um pouquinho sobre isso aqui, que é muito importante para todos nós entendermos o que está acontecendo, tá? São vários pontos aqui que precisamos entender. Por que essa dívida e qual a causa dela, tá? Só assim nós podemos fundamentar algo, porque tem gente gastando mais do que recebe. Não faz planejamento financeiro, chega no final do mês, a conta não fecha. Além disso, tem gente jogando nos jogos aí de azar também, nas bets aí famosas do Tigrinhos e companhia, tá? Aí até te pergunta, a culpa é do governo? Não é a culpa do governo, lógico que não. Uns diz que o governo tem parcela disso, tem, porque facilita os créditos aí para as pessoas, facilita para as pessoas tirar. Hoje você tem a carteira digital, faz o empréstimo rapidamente, tá? Então, isso é a situação do governo. Mas para fazer o empréstimo, nos bancos aí, os aplicativos que hoje quase todos têm no celular, faz o empréstimo sem sair de casa. E aí você só pensa na parcela, não vê o final total quanto isso vai dar, tá? Então, isso é um ponto que a gente precisamos ressaltar também. Qualquer pessoa que abrir uma conta aí nos bancos aí virtuais, automaticamente ele já libera o cartão de crédito para você e aí já libera empréstimo aí de 30 a 40 mil reais, com maior facilidade. Aí eu pergunto, a culpa é do governo? Não é a culpa do governo, tá? Mas o governo vai estar, eu vou falar mais na frente, que ele está beneficiando com essa situação também, porque é um ano de eleição. Então vamos lá. Lógico que o governo está preocupado com esse assunto, que vai respingar nele nas eleições. O ano eleitoral precisa ter soluções de coisas, porque a oposição vai falar, aí ó, o seu governo deixou 80,4% de endividamento das pessoas. E não é o governo que está fazendo isso. Quem está fazendo são as pessoas, são nós mesmos, que precisamos aí ter consciência. Então o governo está fazendo a parte dele, mas isso não resolve tudo, tá? Sem educação financeira, sem mudanças de postura, de comportamento, sem consciência, nenhum programa vai ser suficiente, porque eles estão querendo até lançar o Desenrola 2, tá? Para pagar as dívidas. Porque não adianta negociar dívida hoje e voltar a se endividar amanhã. Não adianta fazer isso. O Brasil precisa ensinar educação financeira desde cedo, nas escolas, nas famílias e no dia a dia. Não é só saber sobre o que ganha, mas saber como administrar o que você ganha. Às vezes a pessoa ganha até bem, mas não sabe administrar, Lívia, e acaba se perdendo. Como eu disse, 80,4% das famílias estão endividadas. Nós estamos falando de 80%. É muita gente. Mas por que isso acontece? Isso não é uma crise econômica, tá? Isso é um problema estrutural que está acontecendo no nosso país. Porque, na verdade, tem que ser dita, o brasileiro foi ensinado a consumir. Nós somos ensinados a consumir. Quando você consome, quando está tudo aquecido, sobre a inflação, sobre o endividamento, porque você compra. E quem compra parcelado vai ter que pagar uma hora. Senão fica com essa dívida, tá? Então, nós precisamos aqui aprender a administrar. Porque nunca foi ensinado a administrar uma administração financeira nas escolas dentro da família, tá? Então, na escola, não se aprende como funciona o juro, o que é custo efetivo total, o que é o impacto de parcela de uma compra,
Isso ninguém sabe. Às vezes a pessoa, não, cabe no seu bolso, essa parcelinha cabe no seu bolso. Mas qual o valor final desse valor, tá? Então, aí acontece que tem gente, vê todo dia aí, nós temos aí anúncio de TV, as pessoas compram uma TV e pagam 3, porque parcela de 36 vezes. Vai pagar 3. Compra um carro e paga 2. Por quê? Eu quero parcelar em 80 vezes, 120 vezes. Aumenta a parcela, aumenta o juro, porque nós temos uma taxa de juros de 14,75% ao ano. Você entendeu? Nós falamos aqui, quanto mais a taxa de juro alto, a taxa de juros dos financiamentos, dos empréstimos. Nós temos alertado aqui todos os dias, tá? E vive de parcela que acha que está cabendo no bolso. Aí faz. Aí sempre eu falo, às vezes a gente faz até propaganda. Compra uma parcela tal na loja A, na loja B, na empréstimo. Pouca hora o teu orçamento está tudo em parcela que você fez. E aí a conta não fecha. Você tem o essencial, que é comida, é remédio, se tem um plano de saúde, se você ficar doente. E aí foge todo do orçamento do trabalhador. Então aqui a gente precisa entender que precisamos resolver o problema. Fica direta, tá? É um ponto que precisamos ser enfrentados. Não adianta o governo negociar dívida, se ao mesmo tempo o tema de incentive a você entrar em endividamento. Então não adianta. Não falar, tira o empréstimo, faz o saque aniversário, faz isso. Vai estimular. Porque quando esse trabalhador for demitido, uma parte do teu fundo que estava lá já está comprometido. Uma situação aí complicada. O crédito fácil, o consumo estimulado todo o tempo. Então, aí, como eu falei, uma taxa de 14,75%, ou seja, o crédito é fácil e a informação é baixa. Ninguém informa, fala, você está comprando um carro, vai pagar 2. Ou você está comprando uma geladeira, vai comprar 2. Ninguém fala isso para você. E as pessoas não fazem conta, né? Exato. Então, aí vem uma situação muito complicada sobre as restrições que o governo quer fazer, tá? Agora se fala de restringir o acesso às bets ou crédito caro para quem negocia. Aí eu pergunto, ou é o controle? Isso é legal ou ilegal? É uma pergunta que fica no ar. Eu não posso liberar algo e dizer, você não pode comprar aquilo ou não pode comprar aquilo. Fica uma coisa meio complicada. Mas porque o problema não é só impedir a pessoa gastar. O problema é ensinar as pessoas não se endividar. É fazer conta. Quanto você ganha? Se você ganha 2 mil, tem gente que gasta 3, gasta 4 mil. E isso, se você ocorrer, ficar doente, a sua esposa ficar doente, alguma coisa acontecer nesse intervalo, você vai ficar sempre nessa dívida. Então precisamos acordar com isso. Bom, e agora um assunto que interessa as mulheres, algo que a gente, falou bastante nos últimos programas. O presidente Lula sancionou a lei que estabelece o monitoramento de agressores de mulheres com tornozeleira eletrônica. É a primeira lei que torna o uso obrigatório. Até então, a Lei Maria da Penha, que foi alterada no ano passado, permitiu o monitoramento de homens envolvidos em casos de violência doméstica, mas ela não era impositiva. Agora, o agressor é obrigado a usar a tornozeleira quando a justiça determinar medida protetiva e houver risco à vida ou à integridade física da vítima. O mecanismo também permite que a vítima seja avisada de uma possível aproximação do agressor. Com a tornozeleira, será possível acessar o sinal e prevenir em caso de o acusado infringir a distância mínima estabelecida pela justiça. Então, é uma vitória para as mulheres, mais segurança, mas como a gente sempre bateu na tecla aqui, tem que denunciar e tem que levar essa denúncia adiante. Esse anúncio é um avanço realmente muito importante, tá? A tornozeleira aumenta a proteção, mas o principal ainda é a denúncia. Precisa ser feita a denúncia. A lei precisa também funcionar, tá? Precisa funcionar porque não adianta, às vezes, prender o agressor e a justiça vai lá e soltar. Também não adianta isso. Mas a sociedade precisa agir. A violência contra as mulheres não pode ser normalizada. Isso é normal. Não é normal. Mulher não nasceu para ser violentada. Mulher nasceu igualmente o homem para ter os direitos iguais. Então, nada de querer. É normal mulher apanhar, é normal mulher ser perseguida. Isso não é normal. Porque não é normal para o homem, também não é para a mulher isso. Deixei isso bem claro para todos
ter ciência. Se você souber algum caso, denuncie. Você pode denunciar, não precisa ser a pessoa, a vítima. Você pode fazer essa situação. Bom, agora para a gente encerrar o programa, os dados de uma pesquisa. Quanto um chefe ruim pode atrapalhar uma equipe? Bom, segundo o relatório da Bad Boss Index 2025, profissionais trocariam promoções, salários altos e até flexibilidade de trabalho por um bom líder. A pesquisa entrevistou 1.000 funcionários de diversas áreas e profissões dos Estados Unidos e 53% deles afirmaram que já deixaram empregos por conta de comportamentos antiéticos, críticas excessivas e expectativas irreais impostas por chefes. Além disso, atitudes abusivas criam um ambiente de insegurança psicológica, onde o erro é punido e a inovação é sufocada. Quando o gestor utiliza o medo ou a pressão desmedida como ferramenta de controle, a equipe para de colaborar e passa a operar em modo de sobrevivência, focando apenas em evitar conflitos e não em entregar excelência. Esse desgaste não acontece do dia para a noite, mas é o resultado de uma série de comportamentos que começam de forma sutil, mas que se tornam insustentável ao longo prazo. E isso deve ser levado em consideração por causa da NR1, né, Marcelo? Porque mexe com o ambiente de trabalho. Lívia, exatamente isso. Inclusive, hoje recebi uma denúncia, tá? De um chefe estar perseguindo o trabalhador. Ele mandou uma mensagem para o sindicato e eu pedi autorização dele para mim chegar na gerência para mim falar. Com um pouco mais de 40 minutos, o trabalhador foi demitido por causa de uma perseguição do chefe. Só que esse caso não vai ficar assim, nós iremos aí fazer uma investigação, porque senão está virando moda. E diante disso, sem dúvida nenhuma, hoje precisamos levar muito a sério, inclusive no ponto de vista legal, sobre essa situação, tá? Porque realmente esse dado da pesquisa que foi feita nos Estados Unidos acontece no Brasil. Hoje tem muitas pessoas acontecendo isso, está mudando de emprego por causa do chefe. E eu diga de passagem, chefe hoje mais não existe. Vamos falar de liderança. Hoje as empresas querem mudar até o nome gestor, só mudou o nome bonito. Porque o que está acontecendo é chefe, pior ainda, igual na época da senzala. Mas vamos lá. A atualização da NR1 trouxe mudanças importantes. E uma delas aqui passou a exigir que as empresas também gerenciem o chamado risco psicossocial no ambiente de trabalho. Ou seja, não é só um acidente físico o que preocupa. O que preocupa mais é esses conflitos que nós estamos percebendo o que está acontecendo aqui, tá? Então, um ambiente tóxico, pressão excessiva, assédio, liderança que é abusiva, usa o poder para fazer isso, também passa por um risco de situação de adoecimento, tá? Então, nós precisamos ter essa ciência disso. E com essa pesquisa mostra isso. O trabalhador não está saindo da empresa por causa do salário, somente por causa do salário. O salário pode ser, mas não é somente por causa do salário. Está saindo por causa da liderança. O chefe despreparado pode destruir uma equipe inteira. Ela reduz aqui a produtividade, aumenta os afastamentos, os atestados, gera adoecimento emocional. É atípico para a empresa, no caso desse assunto que eu falei agora, que foi perseguido e mandou o trabalhador embora. Tá? Nós temos isso como doença ocupacional. Então, é uma doença gerada dentro da... A empresa não está cuidando da gestão de pessoas, porque eles acham que é o quê? Acontece o quê? Hoje vai ter consequência. Terá consequência. Inclusive, nós vamos fiscalizar. E isso vai gerar um passivo trabalhista, porque nós vamos solicitar, porque está na lei lá, que o sindicato tem que acompanhar o programa de gerenciamento que nós vamos pedir. Então sempre eu digo, um bom líder não é aquele que cobra pelo medo. O bom líder é aquele que desenvolve e traz um resultado com respeito. Você não precisa ter medo do seu líder, respeito ao seu líder, tá? Então o nosso compromisso aqui é muito claro. É defender o trabalhador, equilíbrio entre a relação do trabalho e emprego e construir um ambiente mais justo para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E nós vamos ficar
no pé dessa situação, que nós não queremos mais perseguição, assédio dentro, nós estamos em pleno século XXI. Se o gestor, ou o líder, ou até mesmo o chefe que possa chamar, se ele não está enquadrado no ambiente que é hoje, então, infelizmente, se ele não passa para a reciclagem, ele vai ter que ser desligado da empresa. Nós não queremos isso. O trabalhador e a trabalhadora deixando de fábrica, isso vai acontecer, que o sindicato está de olho nisso. E a gente vai falar bastante ainda. Assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua companhia e já te desejando uma ótima semana, um bom feriado e até a próxima segunda-feira. Um ótimo feriado, que Deus nos abençoe essa semana, que seja uma semana produtiva. Até a próxima.